adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Jesus chegou a mim com algo especial. Ele veio me mostrar um caminho melhor. Eu nunca o deixarei e sempre cantarei. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Jesus chegou a mim com algo especial. Ele veio me mostrar um caminho melhor. Eu nunca o deixarei e sempre cantarei. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Bom dia, bom domingo. Que alegria, né? À luz desse cântico, eu quero convidar você realmente a que tenha, né, um tempo de adoração, ou melhor, um dia de adoração a Deus, um dia voltado para o Senhor, um dia voltado para as coisas de Deus na sua vida, né? Sabe por quê? Porque nós somos criados para adorar a Deus, né? Nossa existência, ela tem um propósito, e o propósito é esse, que Deus seja glorificado na nossa vida, né? Que Deus seja exaltado através da nossa vida, que Deus seja visto, percebido através da nossa vida, né? Porque nós somos criados para isso. Esse é o sentido da vida. Tem tanta gente procurando sentido, tanta gente tentando encontrar, né? Por que existe, qual que é a sua missão de vida, qual que é o seu propósito. É muito interessante isso, né? A gente encontrar algumas coisas que a gente se identifica. Mas se há um propósito universal, né, que nós fomos criados para a glória de Deus, todos nós, eu e você. Quer você entenda isso ou não, quer aceite isso ou não. Mas a grande realidade é essa. E quando a gente descobre isso, né, e quando isso faz parte da nossa vida, isso é fantástico, porque realmente a gente entende o sentido, o propósito, a razão pela qual estamos aqui, existimos, e a nossa vida passa a ser conduzida a partir desse princípio, desse propósito, né? E eu quero pensar sobre duas coisas importantes nessa vida que glorifica a Deus, à luz de um personagem das Escrituras, né? Um personagem conhecido como Enoque. E eu gostaria de convidar você nessa manhã para ler, né? Acompanhar pelo menos a minha leitura aqui no livro de Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, dos versos 21 até o verso 24, que fala de Enoque. E o texto diz assim, olha, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia
arrebatado. E agora eu quero saltar daqui lá para Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, né, no verso 5, que também fala de Enoque, diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha só, dois textos, né? Um aqui no Antigo Testamento, outro lá no Novo Testamento, falando da pessoa de Enoque, né? Tem pouca coisa nas Escrituras sobre Enoque. Essas duas passagens de forma específica aqui, que tratam da vida de Enoque. E o texto de Gênesis é um texto que fala da descendência de Adão, né? Genealogia, um texto às vezes que a gente olha nas escrituras, a gente não dá muito valor às vezes, né? Falar de genealogia, uma coisa parece que é chata, né? Fulano gerou Ciclano e Beltrano, né? Então, mas é importante, né? Isso é importante porque traz significado, traz entendimento, traz propósito de Deus para nós na vida. Mas de forma muito específica, Enoque, né? Que viveu 365 anos, e a nossa ideia não é debater nessa quantidade de tempo aqui nessa manhã, não, mas o nosso propósito é pensar em algo que marcou a vida de Enoque. Há uma característica aqui nesses 3 versos de Gênesis aqui, Gênesis capítulo 5 que lemos, né? Melhor dizendo, 4 versos, do 21 até o 24, que há uma característica interessante aqui que marcou a vida, né, de Enoque, que deve também marcar nossa vida, né? Deve falar ao nosso coração também nessa manhã, né? E o que é essa primeira característica que eu queria pensar sobre Enoque? É que Enoque andou com Deus. O texto bíblico fala assim, ó, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, né? Outra característica interessante de Enoque é que ele não passou pela morte, né? As escrituras não falam que ele não passou pela morte, ele não enfrentou a morte, ele foi arrebatado, levado ao Senhor, né? Mas olha só que interessante, eu não quero pensar sobre isso também nessa manhã, mas pensar nessa marca de Enoque. Enquanto ele viveu aqui, o texto bíblico fala que ele andou com Deus, E é muito importante pensarmos nisso, porque essa característica de andar com Deus envolve intimidade, envolve relacionamento, né? Não era quando o texto bíblico coloca essa marca aqui, né? Quando nos escritos de Moisés encontramos essa verdade aqui, né? Esse detalhe da vida de Enoque, não é simplesmente para a gente pensar num andar qualquer, né? Andaram junto ou andaram pelo mesmo lugar ou passaram simplesmente juntos em algum caminho, não. A ideia de que andou com Deus é uma ideia exatamente de que teve relacionamento com Deus. Teve intimidade com Deus, viveu a sua vida ao lado de Deus, viveu a sua vida se relacionando com Deus. E essa é uma marca importante para nós, que diz sobre o propósito mesmo. Se nós fomos criados para glorificar Deus, né, para adorar a Deus com a nossa vida, é extremamente importante que a gente ande com Ele, que a gente tenha relacionamento com Ele, que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente saiba quem Deus é, que a gente entenda a Deus, que a gente compreenda a Deus, que a gente saiba quem é esse Deus, né, que nos criou, que nos fez, que nos trouxe à existência, quem Ele é, né? Qual o significado de conhecê-lo na nossa própria vida, o que andar com Deus significa, né, no nosso viver diário, o que essa intimidade, né, pode produzir na nossa vida. É extremamente importante isso, queridos, porque quanto mais a gente caminha com Deus, mais a gente sabe quem Ele é, mais a gente conhece o seu caráter, mais a gente conhece a sua essência, mais a gente conhece os seus propósitos, os seus planos, né? Andar com Deus é participar ali exatamente, né, do desenho que Deus fez para a nossa vida. Andar com Deus é participar dos planos, dos propósitos de Deus na nossa própria vida. Andar com Deus é a gente poder desfrutar, né, de conversar com Deus, de falar com Deus e de ouvir Deus. E a gente faz isso, né? Duas coisas que são comuns, né, na jornada cristã, na caminhada cristã. Duas coisas são essenciais quando a gente fala
de um cristianismo autêntico, de um estilo de vida cristã, é que envolve o quê? Oração e meditação na palavra. Na oração a gente tem a oportunidade de falar com Deus, né? Ao meditarmos nas Escrituras, a gente tem a oportunidade de ouvir Deus. Então, esse relacionamento de intimidade é extremamente importante. Né? Você jamais vai ter intimidade com Deus se você é alguém incapaz de se debruçar, né, aos pés do Senhor, de falar com Deus, de colocar sua vida diante dele, né, de ter uma conversa sincera com Deus. Jamais vai ter intimidade se você não for capaz disso. Né? E também jamais vai ter intimidade se você não se assentar aos pés do Senhor para ouvir o que ele tem para ensinar, dizer, através da sua palavra revelada e deixada para nós. Então é extremamente importante isso, né? Porque uma pessoa que anda com Deus, né, a gente chama desse aspecto da devoção. Ele tem devoção a Deus, né? Ele ama a Deus, né? Ele teme a Deus, certo? Ele caminha com Deus, ele ouve Deus. É alguém que tem realmente relacionamento e intimidade. É muito legal a gente falar de crer em Deus, de fé, né, num jeito que o povão costuma dizer, né, que quando eu falo povão não é minimizar alguém ou diminuir alguém, mas quando eu falo povão no sentido geral, né, um conceito geral, né, das pessoas sobre Deus, sobre fé, às vezes tratam Deus com muita superficialidade. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta envolvimento, porque falta exatamente intimidade, relacionamento profundo com Deus. Então, um Deus não é um objeto de fé, né, no qual a gente não conhece. Pelo contrário, a minha fé tem que ser depositada em alguém que eu conheço, né, que eu tenho relacionamento. E Enoque, na vida dele, né, um homem que viveu, olha só, 365 anos, né, é um homem que viveu, que andou com Deus, que teve intimidade com Deus, que se relacionou com Deus, que falou com Deus, que ouviu Deus na sua jornada, na sua vida. Né? Isso é importante para mim e para você hoje, né, porque às vezes a gente tem gasto muito tempo na nossa jornada com um monte de coisa que não é ouvir Deus, que não é falar com Deus, né? Que não é cultivar relacionamento e intimidade com Deus. Às vezes a gente olha para a vida de muitos cristãos, muita gente dentro da igreja, né? E a gente corre o risco de sermos nós essas pessoas, né? Que às vezes estão dentro da igreja e ao mesmo tempo distante de Deus, né? Caminhando numa religiosidade, caminhando num aspecto de fé, né? De religião, de envolvimento, né? Diria assim, sacrificial, né? De envolver-se com algumas atividades, com algumas questões da igreja, porém não há de fato intimidade com Deus, a gente parece estar longe de Deus. Né? Parece que a gente não tem contato com Deus, não tem sentimento por Deus, não tem desejo por Deus, não tem respeito por Deus. Né? Deus é alguém que existe. Tem muita gente que caminha assim, crê até na existência de Deus, crê que Deus está lá, mas não cultiva nenhuma espécie de relacionamento. E isso é para quem vive a religiosidade, quem vive numa igreja e quem está fora. Né? Então, é importante que haja na nossa vida, de fato, um caminhar com Deus, um andar com Deus. Eu jamais serei capaz de entender o propósito da minha vida e de viver a partir dele se eu não tenho relacionamento com Deus que me criou. Se eu não tenho... Às vezes a gente vive... as pessoas vivem alguns momentos, né, que parece de relacionamento, né? Alguns momentos de uma suposta devoção, mas, gente, olha só, a verdadeira devoção se encontra exatamente no caminhar constante com Deus, no andar diário com Deus, numa vida que tem intimidade com Deus em todo o tempo da jornada. Então é importante isso para nós. Né? Não sei como que está a sua vida nessa manhã de domingo, né? Mas é uma coisa que a gente precisa refletir. Eu, ao meditar um pouquinho nesse texto, né, olhar um pouco para ele, a ser lembrado nesse texto, na minha própria jornada, também tive que parar um pouquinho para refletir, né, sobre a minha caminhada com Deus. Como tem sido ela? Né, de fato tem havido intimidade? Né, porque eu estou aqui todo domingo trazendo um devocional, né, pregando, né, num culto online na igreja, nesse tempo. Tenho tido esse tipo de atividade, né? Nas quartas-feiras temos tido um encontro, né, online, onde a gente fala um pouquinho da palavra de Deus, de alguns desafios para nós. Mas olha só, será que eu tenho andado com Deus? Essa foi a pergunta que eu me fiz, né, um pouco mais cedo nessa manhã também.
Né? Qual o nível de intimidade que eu tenho tido com Deus, de fato? Porque não é participar de alguns momentos que de fato falam do nosso relacionamento com Deus, mas sim a nossa vida. Por isso que quando eu olho para Enoque, né, nesse contexto aqui, né, de revelado aqui nas Escrituras, nos escritos de Moisés, é muito interessante pensar nisso, né? Olha só, Enoque andou com Deus, Enoque caminhou com Deus, Enoque teve a sua vida ao lado de Deus. Em todo o tempo que ele viveu, né? E o texto fala, ele disse, olha, andou com Deus 300 anos, né? Enoque andou com Deus, verso 22, 300 anos, né? E gerou outros filhos e filhas. Olha que coisa doida, né? Andar com Deus tanto período assim, ou seja, é uma história, é uma vida, é uma jornada, mas isso deve ser a nossa também, né? Eu estou prestes aqui a fazer 45 anos, né? Daqui a alguns dias, mas olha só, quanto que eu tenho andado com Deus nesse tempo? Né? Quanto que na minha vida de fato revela intimidade, relacionamento com Deus, né? Eu conheço o Senhor Jesus desde os 12 anos de idade, né? Que eu ouvi falar, aprendi de Jesus, tive uma conversão concreta aos meus 14 anos de idade. Então, com certeza, assim, muito tempo ouvindo de Jesus, da minha vida, ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus sobre Deus, né? E quanto que eu cultivei de intimidade nesse tempo todo? E a pergunta é para você na sua vida. Quanto você cultivou de intimidade e relacionamento? De fato você tem andado com Deus? Né? De fato você tem vivido a sua vida ao lado de Deus? Né? Falando com Ele, ouvindo o que Ele tem a dizer, ensinar para você? Né? Acatando com temor aquilo que Ele tem ensinado para você? Né? Quanto que você de fato ama Deus na sua vida? Quanto de fato você quer agradar a Deus, né, na sua vida. E aí entra um outro fator importante, né, sobre a vida de Enoque. Uma outra questão importante. Nesse texto de Gênesis, a gente fala assim, a gente vê, né, que Enoque andou com Deus. Quando a gente salta lá para Hebreus, no outro texto que eu li, Hebreus 11, né, no verso 5, e Hebreus 11, né, para quem não sabe, ele fala de vários personagens das Escrituras que deram exemplos de fé. Né? Vários personagens que na sua jornada vivenciaram fé de fato, e aqui o autor de Hebreus traz luz a esses personagens para que a gente olhe através da vida deles, né, entenda a fé, né, e busque viver também uma vida de fé com base neles, aprendendo com eles. Mas olha só, no verso 5 aqui de Hebreus 11, né, o autor de Hebreus diz assim, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, né? Mas olha só, não é nesse contexto que eu quero me ater, eu quero pegar aqui a sequência, que fala assim, olha, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E esse é um outro aspecto da nossa vida de adoração, de devoção a Deus. Eu falei de andar com Deus, que é ter intimidade, relacionamento, né? É ouvir o que Deus tem para dizer, é falar com Deus, é ter vida transparente, né? Uma jornada mesmo de caminhada, né? De amizade com Deus, de entender quem Deus é, de entender os propósitos de Deus, de acatar isso, trazer para a vida. Né? E é importante esse andar, esse caminhar com Deus, mas também numa outra esfera aqui, né, sobre Enoque, fala que ele o quê? Obteve testemunho de que agradou a Deus. É alguém que não só andou com Deus, mas agradou a Deus. E isso é interessante. Porque quando a gente pensa em andar com Deus, né, a gente pensa num relacionamento em que a gente está colhendo de Deus, em que a gente está dividindo o nosso coração ali com Deus, onde a gente está se enchendo de Deus na nossa jornada. Mas olha só, tudo isso tem um propósito também, de que a nossa vida reflita isso. Então esse andar com Deus, esse caminhar com Deus, essa intimidade com Deus, vai refletir o que? Numa vida que vive para agradar a Deus. E Enoque obteve testemunho, né, na fé, por fé, na jornada de fé dele, de que ele que agradou a Deus. Que na jornada dele, ele viveu uma vida para agradar o Senhor. Percebe a adoração que eu falei desde o começo aqui? Essa vida para glorificar a Deus, o sentido, o propósito de ser criado. Enoque mostra isso para nós de forma clara, nesses dois relatos da vida dele, né? As escrituras estão cheias de questões aqui para nos ensinar, uma história vasta de inúmeras pessoas,
Mas Enoque é citado aqui de forma bem sucinta nessas duas passagens. Mas nessas duas passagens fala muito sobre a vida dele e a vida que nós devemos ter. Alguém que andou com Deus, teve intimidade, teve relacionamento, aprendeu de Deus, ouviu de Deus, falou com Deus, se derramou na presença de Deus, mas também alguém o quê? Que na sua resposta de vida íntima com Deus, ele agradou o Senhor. Ele vivia para agradar a Deus. E eu e você? É muito comum, né, a gente viver para agradar o outro. Às vezes a gente quer agradar o cônjuge, né? Às vezes a gente quer agradar o filho, o pai. Às vezes a gente quer agradar uma figura importante na nossa vida. Às vezes a gente quer agradar o nosso patrão, né? O nosso chefe. Às vezes quer agradar, né? A outras pessoas, né, do nosso convívio. Mas a pergunta é, você tem vivido para agradar a Deus? Né? Na vida de oração, nesse propósito de exaltação do Senhor com a sua própria vida, você tem vivido na busca de agradá-lo? Porque olha só, se eu tenho um relacionamento com Deus, ando com Ele, né? Eu conheço Ele, eu conheço a vontade, conheço seus propósitos, seus planos, né? Eu tenho intimidade, eu me lanço, né? E eu sei que Ele me conhece também, porque Ele sabe tudo sobre mim, e eu tenho um relacionamento de intimidade com Ele. A minha resposta de vida é: eu preciso viver de maneira que eu agrade Deus. Né? Então, as minhas escolhas de vida, né, sendo jovem, sendo adulto, sendo até mesmo uma criança que está no caminho do Senhor, a gente precisa aprender a escolher, né, as coisas que são propriamente Deus na nossa vida. Porque quando a gente aprende a escolher aquilo que é de Deus, aquilo que agrada a Deus, nós vamos estar vivendo uma vida que agrade a Ele. Tem essa percepção, né? Porque agradar a Deus envolve o quê? Fazer aquilo que Deus quer. É viver as coisas que Deus quer. Isso é agradar. E do jeito, melhor dizendo ainda, do jeito que Deus quer. Porque tem muita gente que faz coisas que Deus valoriza, porém do jeito errado também. Isso não pode. Nós temos que viver um jeito que seja agradável a Deus na nossa vida. Né? Então, para os nossos relacionamentos de intimidade, família, né? Como que a gente tem conduzido o nosso lar? Tem agradado a Deus? Né? Já parou para se fazer essa pergunta? No seu estilo de vida no trabalho, por exemplo, né? Como você se relaciona com as pessoas lá dentro, como você conduz o seu próprio trabalho, se você é ético, se você vive de um jeito certo, se você é justo no que você faz. Já parou para pensar? Né, se você tem vivido o seu ambiente de trabalho do jeito que agrada a Deus, dentro do lar, né, você tem demonstrado amor para sua esposa ou para o seu marido, né, tem cuidado, né, dele ou dela, você tem cuidado dos seus filhos de um jeito certo, dedicado a sua vida de uma maneira que Deus seja louvado, né? Você tem transmitido aos seus filhos um caminho do Senhor, tem testemunhado aos seus filhos que você tem uma vida com Deus, né? É importante isso. Ou você, filho, tem vivido de um jeito que seus pais, né, sejam honrados, né? Você os respeita, você dá valor para eles. Né? Você tem vivido. Porque, percebe, nós nos relacionamos com o outro, mas numa perspectiva o quê? De que Deus seja agradado. Né? Porque quando eu faço certo, do jeito que Deus quer, do jeito que Deus ensina na sua palavra, do jeito que Deus coloca para nós, quando eu faço dessa maneira, eu vivo dessa maneira, e mais ainda, com prazer no coração, né? Eu agrado o Senhor. E isso é importante para nós, né? Quando a gente conduz a nossa vida é uma devoção constante, é uma adoração constante, né, em que envolve exatamente que tudo que eu tenho que fazer na vida, eu tenho que pensar, tem agradado o Senhor? Né, tem um texto nas Escrituras, né, bem conhecido, né, 1 Coríntios 10:31, que fala assim, né, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Ou seja, a nossa vida, cada esfera dela, cada ato, né, cada tipo de relacionamento deve conter o quê? Exatamente esse desejo de agradar a Deus, deve ser feito para agradar a Deus. Então, quando eu faço qualquer coisa que não visa agradar a Deus, né? E na verdade o que acontece muito é exatamente isso, é o nosso pecado, é a nossa própria idolatria do coração. A gente tende a querer fazer muitas coisas para agradar a gente mesmo.
para satisfação própria, né? E às vezes o que e não importa, né? Quando a gente busca isso, não importa se isso vai desagradar a Deus, muitas vezes, porque o pecado faz isso conosco, a nossa idolatria do coração faz isso. A gente não se importa se Deus está sendo agradado com a nossa atitude, com a nossa escolha, com os nossos gestos, com os nossos pensamentos, com a nossa fala. Às vezes a gente fala bobagem, a gente pensa bobagem, a gente fica remoendo sentimentos. Tudo isso que são desagradáveis a Deus. E não tem como a gente tirar Deus fora, né, dessa equação, dessa lógica da vida, porque Deus conhece a nossa vida na essência, conhece tudo sobre nós. Então, pensa nisso, né, na sua jornada. Você tem vivido para agradar a Deus? Né? A esfera máxima da sua vida é essa. Né? O resultado, né? Quando você sai, você acorda de manhã, você pensa assim, vou viver mais um dia agora. Como é que é isso para você? Deus faz parte dessa ideia de que você vai viver mais um dia? Né? E você pensa que você está vivendo para Ele? Você pensa que você tem que dar uma resposta para Ele, né? Porque às vezes, a gente quer pôr Deus só numa esfera da vida, como se fosse assim, ó, Deus tem a ver só com igreja. E não é. Né? Deus é vida, gente. Deus tem a ver com a nossa vida, Ele nos criou para a glória dEle. Não tendo igreja ou tendo igreja, Deus é Deus e nós somos criatura dEle, criado para a glória dEle. Então, o chamado para nós é andarmos com Ele e agradarmos a Ele. Certo? E Deus não é mesquinho por isso. Sabe por quê? Porque viver para a glória de Deus é bênção para nós. Né? A gente não precisaria ter nada de Deus, mas quando a gente vive para Ele, a gente recebe muita coisa boa na nossa vida. Muita coisa boa. Pensa bem em desfrutar de um relacionamento com alguém que é perfeito, que é santo, que é reto, que é justo, alguém que ama de forma plena e perfeita. Pensa que maravilha desfrutar de um relacionamento desse. E pensa você num gesto de devoção, de amor a essa pessoa que é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Pensa que você, ao devotar sua vida a Ele, né, viver para agradá-lo, quão bom é. Né? Você gostaria de ver um sorriso de Deus por causa da sua vida? Entenda isso, né? Porque agradar a Deus tem a ver com isso, né? De Deus olhar para a nossa vida e ver que fizemos coisas por causa dele, por causa do amor a ele. Isso é bom demais. Né? Saber que do outro lado da nossa relação de intimidade e vida tem um Deus que se agrada daquilo que a gente está fazendo, vivendo, escolhendo, pensando, falando, né? Um Deus que se agrada quando a gente está sozinho na nossa intimidade, né? Quando a gente está assistindo qualquer coisa na TV ou ouvindo qualquer tipo de música. Pensa, já parou para pensar, né? Quantas coisas na nossa vida a gente tem que pensar para agradar a Deus, né? Ao mesmo tempo que é tremendo isso, a gente sabe que é difícil, né? Viver cada esfera da vida para agradar a Deus. Né? E aí nesse ponto que eu quero pensar com você agora aqui, né? Finalizando um pouquinho essa devocional da manhã. Olha só, não é fácil realmente viver uma vida que glorifique a Deus. E por isso que a gente precisa de Jesus, né? Porque Jesus que reatou, né? Jesus que reata, né? Que traz o homem de volta para um relacionamento com Deus, né? Porque o texto bíblico fala assim, em Romanos, né? Capítulo 5. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, quem nos coloca em intimidade, em relacionamento com Deus é Cristo. Então eu e você precisamos de Jesus na nossa vida por causa disso. Para viver para a glória dele, para adorá-lo, de fato, de verdade, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Agora, tem uma outra coisa importante, né? É em Jesus que nós somos alimentados, né? É em Jesus que nós encontramos toda a sorte de bênção de Deus na nossa vida, porque em Jesus nós temos esse novo nascimento, essa nova vida, essa possibilidade, né? Essa característica que marca o cristão de poder viver para a glória de Deus. Em Jesus nós podemos brilhar para o Senhor. Em Jesus nossa vida de fato pode mostrar, né, Deus, né? Porque é isso que Deus está fazendo conosco quando nos chama a fé. Né? A Bíblia fala que Ele começou uma boa obra em nós, lá em Filipenses.
e ele há de completá-la até o dia de Cristo, é a volta de Cristo, né? Ou seja, quando o Senhor nos chama em Jesus numa fé, ele começa uma obra na nossa vida. E é essa obra que nos permite vivermos para a glória dele. Então, ao mesmo tempo que não é fácil, né, viver para a glória de Deus, caminhar com Deus o tempo todo e fazer as coisas de maneira a agradar a Deus, ao mesmo tempo que não é fácil, nós temos em Jesus o quê? A possibilidade, a oportunidade. Em Jesus nós temos o quê? Realmente a condição de poder viver uma vida que seja agradável a Deus, que adore o Senhor. Por causa de Cristo, sempre. Né? Porque a vida, de fato, de relacionamento com Deus, ela é dependente de Cristo. A fé genuína, a fé verdadeira, ela está em Cristo. Né? E por causa de Cristo eu posso viver essa vida que agrada o Senhor. Então, nessa manhã de domingo, meu querido, a lembrança, né, olhar para Enoque, para a vida dele, é essa, né? O pensamento que deve vir no nosso coração. Temos andado com Deus em intimidade, em relacionamento? Certo? E a resposta desse andar com Deus tem sido um estilo de vida, um jeito de viver que agrada a Deus, que seja agradável ao Senhor? Se não é, né, se não tem sido, precisamos repensar isso. Mas eu não quero entristecer o seu coração, não. Né? Se você não tem vivido, pode ter certeza, eu também luto com essas questões na vida, mas é importante o quê? Que a gente entenda isso, que a gente se arrependa e que a gente olhe para Jesus e foque nesse propósito de vida, que é glorificar a Deus, que é adorar a Deus com tudo que somos, temos e fazemos, pensamos, sentimos, falamos, com toda a nossa vida. Adorar a Deus, glorificar a Deus. Então, olha só, andar com Deus e agradar a Deus. Esse é o desafio da nossa vida cristã, para isso que nós fomos criados. Então, viva isso com intensidade. Viva isso com muito amor e devoção a Deus. Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo com o Senhor. Quero orar por você. Pai, derrama graça e bondade sobre cada um de nós. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida desse que me ouve, meu Pai. Nos conduz, ó Deus, de fato, para uma vida de relacionamento com o Senhor, de vida com o Senhor, de intimidade, que reflita, Senhor Deus, realmente a Tua glória naquilo que caminhamos, na maneira que caminhamos. Que o Senhor se agrade de nós. Tenha misericórdia, perdoa-nos e guia-nos. Abençoa cada lar, é que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo, curta o nosso canal, curta a nossa página, para que mais pessoas possam desfrutar também da palavra, da verdade de Deus em suas vidas. Deus o abençoe, um bom domingo com o Senhor Jesus.